Pessoal, bom dia a todos vocês, boa noite para quem vai assistir a gravação à noite. Sejam todos bem-vindos a mais um dia do nosso seminário interno de História e Temas Transversais da UEG. Hoje nós temos a alegria de receber a professora Poliene Soares dos Santos, a professora Damiana Coelho, a professora Poliene da UEG de Anápolis, a professora Damiana da UEG de Itapuranga, garantindo essa diversidade importante nossa de professores, assim como a gente tem uma diversidade bastante interessante de alunos, especialmente no período noturno, que assistem à gravação da aula, mas também no diurno, né, que assistem aqui com a gente. Nós temos essa diversidade do curso e é importante a gente garantir essa diversidade também. Agradeço imensamente a professora Damiana, a professora Poliene, pela gentileza de terem aceitado contribuir conosco nessa manhã. E hoje, especificamente, a gente trabalha história do Brasil, né? Então, um tema absolutamente importante para concursos públicos, para a ENAD, para avaliações de uma maneira geral. São temas que são muito caros, né? Sempre aparece com bastante pujança, com bastante força nas provas. Então, vou passar a palavra para a professora Poliene, professora Damiana. Mais uma vez, muito obrigado. Eu vou ficar com câmera fechada aqui, porque eu aproveito para ir arrumando casa, fazendo almoço, olhando filho, enquanto eu vou acompanhando pelo celular, tá bom? Mas tá aí, ótimo. qualquer coisa, eu estou à disposição. Obrigado mais uma vez, sejam bem-vindos e fiquem à vontade. Obrigada, Robson, obrigada pela oportunidade. Bem, pessoal, bom dia, né? O professor Robson já me apresentou, sou professora aqui da UEG de Anápolis e vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre algumas questões, né, da prova do ENAD. Damiana e eu preparamos, cada uma vai se dedicar, né, a 2 ou 3 questões das provas de 2014 e 2017, certo? Eu preparei aqui uma apresentaçãozinha para a gente seguir por ela, e aí a ideia é que passemos, né, questão por questão, também separei 3, para a gente ir lendo e discutindo juntos, tá bom? Espero realmente contribuir e ajudá-los, né, nesse importante momento da formação de vocês e principalmente também do curso, né? Esse momento de avaliação do curso. Então, o nosso objetivo aqui é ajudá-los de maneira que consigam realmente se sair bem na prova do ENAD agora e, consequentemente, ajudarem os nossos cursos de história, né, a ficarem com um conceito muito bom na avaliação do MEC. Então, é muito importante que vocês levem esse momento a sério, né, considere a prova uma etapa significativa para a permanência desses cursos, né, em nível mesmo nacional, até porque a avaliação é feita, né, pelo Ministério da Educação, e a gente precisa apresentar bons resultados, entenderam? Então, é importante que vocês estejam bem preparados, que vocês consigam fazer uma boa prova, trabalhem com muita cautela, com muita resiliência, né? Com muita seriedade no momento da realização da prova. E também, com certeza, não só o curso ganha, mas vocês também ganham com os bons resultados, né? Apresentados durante essa avaliação. Certo, então vamos lá. Vocês estão visualizando a minha tela direitinho? Tá aparecendo aí para vocês um tamanho bom? Assim, se quiser aumentar um pouquinho, aí isso, agora ficou melhor, ficou perfeito. Ficou melhor, né? Certo. Então, eu dei uma olhada na prova de 2017, a Damiana vai ficar com a prova de 2014. Essa primeira questão que eu trouxe, ela não é exclusiva de Brasil, embora ela também permeia, né, as mudanças sociopolíticas, socioeconômicas que atravessam o Brasil nas décadas de 1960 e 1970. Né? É uma questão discursiva, então, no caso das questões discursivas, é muito importante que vocês leiam com muita calma, marquem os pontos centrais da questão, né? E depois consigam estruturar uma narrativa clara e direta sobre a temática proposta. A questão diz o seguinte, no enunciado: o período de desenvolvimento econômico entre 1960 e 1970 coincide com rupturas políticas em vários países da América Latina
em que a participação militar nos governos muda consideravelmente a configuração interna dos países. Eu fui marcando, quando comecei a minha preparação de amarelo, os pontos que eu considerei assim mais relevantes para vocês terem em mente na hora de responder a questão, tá? A nova estratégia de desenvolvimento passa a ser acompanhada de endurecimento político, exclusão de vastos grupos sociais do mercado de trabalho, eliminação de leis sociais protetivas do salário e do emprego e promoção de setores ligados à economia de exportação. Por volta da década de 60, diante dessa nova conjuntura sociopolítica e econômica, o ser latino-americano é compreendido a partir do binômio dependência-libertação. A primeira expressão teórica dessa interpretação, essencialmente política, do ser latino-americano, aparece no campo das ciências sociais com a teoria da dependência. O enunciado é um trecho, né, do artigo O Pensamento Social e Político Latino-Americano, Etapas de seu Desenvolvimento, publicado na Sociedade Estado, em 2012, pelo autor Rodrigues Pinto. Então, aí vocês já começam a ter clareza do que efetivamente vocês têm que destacar na resposta, né? O contexto histórico, vamos dizer assim, né? É a década de 60 e 70, né? E também o contexto, o recorte, vamos dizer assim, histórico, né? Essa década, essas duas décadas. Nós temos aí o cenário, na verdade, da América Latina, mas considerando que fosse apenas Brasil, né? Vocês teriam que dar foco ao Brasil. Trata-se de um momento em que os regimes militares, né, estão sendo gradualmente implantados em diferentes países da América Latina. E trata-se também de um período que, do ponto de vista conjuntural, né, envolve a famosa relação controversa e bastante, eu diria, polarizada, né, entre dois grandes blocos, né, o chamado Bloco do Ocidente e o Bloco do Oriente, o bloco capitalista e o bloco socialista, né? E que tem como grande divisor, vamos dizer assim, né, não apenas simbólico, o chamado Muro de Berlim, né? Então você tem um contexto, uma conjuntura política, né, econômica e, consequentemente, também social, né, que demanda uma reflexão assegurada nesses pilares, né? Aqui a questão se volta especificamente para a América Latina, como eu já falei, né, na década de 60 e 70, e na análise do ser latino-americano, sendo então compreendido aí a partir desse binômio dependência e libertação. Então, em toda essa conjuntura, né, em todo esse contexto, você vai ter que destacar aí essa relação que se constrói na América Latina em torno da ruptura com a dependência econômica, né, e a libertação também em relação aos grandes centros do ponto de vista também econômico. É nesse contexto que surge as grandes discussões teóricas em torno da chamada teoria da dependência, que foi desenvolvida, entre outros, mas principalmente, né, pelo nosso antigo presidente da República, o Fernando Henrique Cardoso. Então, se você tiver algum conhecimento sobre essa teoria, né, do ponto de vista teórico, é importante que retrate isso na sua resposta também, mas de maneira bem breve, para mostrar que você conhece, que você sabe do que se trata, né? Então, quando eu falei também que vai ter que contextualizar bem esse cenário de polarização, né, entre o Ocidente e o Oriente, entre o capitalismo e o socialismo, também demandará uma fala, ainda que breve, né, sobre a chamada Guerra Fria, que, na verdade, coincide com a mesma coisa, né, do que foi dito anteriormente. E eu coloquei aqui, né, alguns possíveis tópicos, né, a serem destacados nessa resposta discursiva. Então, qual que é o recorte espacial? 60 e 70.
é importante colocar na resposta 1960, e não apenas década de 60 e 70. Por quê? Porque o século virou em 2001, né? Então, a gente deixou de ser século XX e passou a ser século XXI. Então, é muito importante vocês escreverem a numeração completa, tá? Do ponto de vista histórico, eu estou falando, e acadêmico. É importante refletir sobre a divisão entre o Ocidente, né, o Ocidente capitalista e o Oriente, e aí contextualizando a Guerra Fria, contextualizando o Muro de Berlim, o papel, né, da Alemanha, ali no contexto da Alemanha Oriental e Ocidental, o papel dos Estados Unidos, né, como grande líder econômico do Ocidente nesse período, e principalmente como a questão vai focar os países latino-americanos, e principalmente a influência do Ocidente capitalista norte-americano sobre os países latino-americanos, do ponto de vista mesmo, não apenas do aspecto econômico, mas também do aspecto político. Inclusive no que tange à implantação das ditaduras militares, né? Que teve uma grande participação, eu diria uma participação direta, né, nas articulações internas dos Estados Unidos da América. E ao fazer aí a inserção do tema, né, países latino-americanos e superação da dependência econômica, é importante inserir algo sobre essa teoria da dependência, né? Um governo da década de 60 aqui no Brasil, que é talvez o mais importante a ser mencionado nesse contexto histórico, é o governo do Jânio Quadros, né? O Jânio Quadros talvez tenha sido antes do Bolsonaro, certamente foi o nosso presidente mais emblemático e mais, eu diria, caquético, né? Que nos fez assim subir do céu ao inferno, né? Do ponto de vista mesmo das ações que ele executou em um período de pouco mais de 6 meses de governo. Mas, é claro, ninguém supera o Bolsonaro. Mas aí, voltando ao Jânio Quadros. Ele é um presidente que representa muito bem essa tentativa, é claro que de maneira muito torpe, né, de ruptura com a dependência, e muito mal articulada também. Mas aí você tem no curto governo do Jânio Quadros a relação que ele tenta estabelecer com Cuba, né, a partir ali principalmente da figura simbólica do Che Guevara, que chega a ser condecorado, né, aqui no Brasil por ele, né, causando aí uma série de revoltas internas do ponto de vista dos setores ligados à exportação, ao mercado, né, aos setores mais conservadores. E aí o discurso do Jânio é muito nesse sentido mesmo de superação da dependência e, portanto, ele se alinhava, né, muito mais ao bloco socialista do que ao bloco capitalista. Aí você vai ter que fazer essa breve reflexão sobre a implantação das ditaduras militares, no caso aqui da América Latina, se for especificamente do Brasil, né, sob a influência desse bloco capitalista do Ocidente, né? E também sob aquele viés simbólico, né? De convencimento da sociedade como um todo em torno desse projeto militar conservador, antidemocrático, mas que se dizia favorável à democracia, né? E contrário ao comunismo, né? Então, essa ideia aí do comunismo vai permear a leitura interna que tentará legitimar o golpe, né? Mas isso fazia sentido justamente por conta dessa divisão em que o mundo se encontrava entre os dois blocos, o capitalista e o socialista, naquele contexto, né? E aí, por fim, você vai também pensar esse desenvolvimento econômico que ocorre, na maioria dos casos, né, das ditaduras militares latino-americanas, mas você vai fazer essa reflexão de maneira extremamente crítica, dizendo, olha,
é inquestionável que houve um período durante as ditaduras, né? Principalmente aqui, a ditadura militar de 64 a 85, é inquestionável que houve um crescimento econômico, que ficou conhecido como milagre econômico, e que permeou os governos aí do general Médici, principalmente, e do general Geisel, mas esse desenvolvimento ele era extremamente elitista, extremamente conservador, voltado para setores muito específicos da sociedade, né? A grande massa, os setores mais empobrecidos, permaneceram empobrecidos e em muitos casos, muito mais do que antes. A distribuição da renda nacional nunca foi tão desigual, quanto nesse período, né? E o produto interno bruto também jamais foi tão mal distribuído quanto durante esse período. E é justamente por conta dessas desigualdades, né, que as lutas e também por conta, e aí também não vai ter como deixar de falar um pouquinho, em poucas linhas, né, do enrijecimento, né, que se desenvolve em torno da tortura, né, do cerceamento das liberdades, etc., né, das tantas mortes que vão acontecer aí nas celas do DOPS e de outros órgãos de segurança, nas delegacias, etc. Então, não vai dar para mencionar também esses fatores, e aí dizer que é justamente o estrangulamento dessas situações todas que vai, vamos dizer assim, ampliar a luta de resistência contra o autoritarismo, principalmente a partir dos anos 70, ok? Vamos considerar o ano de 68, talvez, como grande marco, né? Desse enrijecimento e também desse crescimento da resistência em diferentes setores da sociedade, inclusive de setores que foram favoráveis à ditadura e que agora perceberam, né, que haviam feito a escolha errada. Gente, basicamente são essas questões que deveriam entrar nessa resposta. É claro que é muita coisa para vocês tratarem em poucas linhas, né? Então, é preciso ter um controle, um domínio do conteúdo, né? E um controle do tempo e também do discurso que você vai elaborar ali na narrativa. Mas é muito importante que você tenha essa capacidade de síntese e trate desses vários temas dentro da sua resposta de maneira coesa e coerente. Bem, eu selecionei também a questão 18, que é uma questão objetiva, para a gente pensar um pouquinho aqui, tá? Essa questão, ela trata daquela que é considerada a última revolução popular, né? Que não era totalmente popular, diga-se de passagem, houve a participação das elites, né? Daquela que foi considerada a última revolução popular do Império, né? Ela trata-se da Revolução Praieira, que acontece em Pernambuco, em 1848. E a Revolução Praieira, ela teve uma importância muito grande justamente porque ela não envolveu apenas setores ligados à economia, ligados à política diretamente, ela envolve setores também relacionados e diretamente com o trabalhador, né? As pessoas simples, as pessoas que desejavam e que eram aquelas maiores vítimas dos desequilíbrios econômicos e políticos que estavam passando ali, principalmente o Brasil, mas principalmente a região de Pernambuco, durante o início do Segundo Reinado, né? Então, o Segundo Reinado começa logo após o chamado golpe da maioridade, né? Que vai ser uma articulação ali entre os representantes da regência, né, do período regencial, para legitimar, né, o governo de Dom Pedro II, que ainda era menor, né? Então, logo ali, no início do Segundo Reinado, né? Às vezes a gente fala Segundo Império, mas não é correto. O correto é Segundo Reinado, porque o Império é uno, né? Então, você tem o Império Brasileiro, ele começa em 1822, com a independência do Brasil em relação a Portugal,
né? Então, ali, né, em 1822, embora seja muito mais um marco temporal, mas é também importante para a gente compreender o momento em que o Brasil nasce enquanto Estado independente da sua antiga metrópole, né? Então, em 1822 começa o Império Brasileiro e o primeiro reinado, né, que é o reinado de Dom Pedro I. Depois a gente tem o período das duas regências, né, duas ou três, agora eu realmente fiz uma confusão aqui, faz tempo que eu não leio nada sobre isso. Mas acho que são duas mesmas. Isso. E aí você tem, em 1831, né, a abdicação de Dom Pedro I, né, e a volta dele para Portugal, né, deixando aqui o seu filho e a sua família, né, para continuar o império, né, após a sua volta para Portugal. E aí você tem o período das regências, e em 1840, a partir de 1840, a gente começa, então, o primeiro reinado. A Revolução Praieira, ela, então, é muito importante do ponto de vista político e econômico, né? E aqui a questão, ela se debruça sobre um documento que foi produzido na época, né? Durante a Revolução Praieira, uma espécie de manifesto, né? Que dizia o que se pretendia alcançar ao cabo desse processo revolucionário. Então, você tem aqui, a partir da leitura do documento, alguns dados, né, algumas ações que foram consideradas relevantes do ponto de vista daqueles atores sociais envolvidos na Revolução Praieira. Então, a Revolução Praieira, ela demonstra um estado, né, de crise política, que não emergia apenas em Pernambuco, mas também nos outros grandes centros, como, por exemplo, o Rio de Janeiro, que era a então capital do Brasil. Esse conflito político era representado pelos dois grandes partidos, né, políticos da época, que era o Partido Liberal e o Partido Conservador. Então, o estrangulamento das relações entre esses dois partidos em Pernambuco gerou uma terceira via, né? A famosa desejada terceira via da atualidade, né? Que nós estamos vivendo. Então, essa terceira via foi representada pelo novo partido que surgiu, o Partido Praieiro, né? Que estava, cujo nome foi escolhido em decorrência, né, do fato de que os atores sociais que vão compor esse novo partido, eles se encontravam numa espécie de comitê, né, nós chamaríamos hoje de comitê, claro que na época, para a época é um termo anacrônico, numa espécie de comitê que acontecia justamente na Rua da Praia, daí vem o nome praieiro. Então, a Revolução Praieira, ela simbolizava, e essa terceira, ela surge, né, a partir de insatisfações que envolvem setores vinculados a uma determinada família, que também era a família, se eu não me engano, acho que é Cavalcante, gente, eu não vou me lembrar agora. E, consequentemente, os interesses de um setor das elites regionais, e também setores relacionados aí aos grupos menos favorecidos da sociedade pernambucana, né? O documento, ele diz o quê? Ele diz assim, que o primeiro ponto que deveria ser observado como uma das conquistas dessa revolta, dessa revolução, seria o voto livre e universal do povo brasileiro. É preciso lembrar que o voto, né, desde a Constituição, a nossa primeira Constituição de 1824, eu estou puxando aqui tudo pela memória, viu, gente? Se eu falar alguma besteira, vocês podem até me corrigir. 1824, né, que é a famosa Constituição da Mandioca, acho que é isso mesmo, né, que media ali como que eu vou dizer, o voto, né? Ele não era demarcado pela questão de ser o indivíduo alfabetizado ou não. Ele precisava ter determinados alqueires de terra, que aí sim vem a ideia da mandioca, onde ele produziria, né? Alimentos, no caso aí especificamente a mandioca. Então era o voto chamado
Ai, tem um nome específico, não é censitário. Damiana, me ajuda a lembrar. Era o voto atrelado às condições financeiras do cidadão. Então, ele tinha que comprovar que ele detinha alguns recursos para ele poder, então, ter direito ao voto, né? Então, não era um voto livre e universal. E não era todas as pessoas que podiam votar, né? Quem não tinha determinados alqueires de terra, determinadas posses, não podia votar. Mulher não podia votar. Indígena não podia votar. Escravo não podia votar, né? Então, uma dos pontos, né, levantados nesse manifesto ao mundo, que foi criado durante a Revolução Praieira, era justamente essa intenção de se estabelecer aí o voto livre e universal do povo brasileiro, ou seja, ampliando a margem, né, daqueles que poderiam votar. Se vocês prestarem atenção... É censitário mesmo, desculpa, viu? Era censitário mesmo, né? Uhum. Certo, então é isso, é porque eu tava na minha cabeça que tinha outro nome, então é censitário mesmo, obrigada. Se vocês prestarem atenção no documento, vocês vão perceber que o documento ele caminha muito paralelamente ao que se espera, ao que se imagina de um governo republicano, né? É bom lembrar que nosso governo aqui, nesse período, era uma monarquia, né? Então, você já tem aí ascendendo, e no caso de Pernambuco, desde 1817, com a Revolução Pernambucana, né? E mais tarde com a Confederação, que acontece em 1824, também em torno desses ideais republicanos, né? Ou seja, já estava sendo formado aí, né? Já estava sendo gestado, né? Os parâmetros para se transpor o governo monárquico, né? O regime monárquico e ascender ao regime republicano. Né? Número 2, segundo, a plena e absoluta liberdade de comunicação, de comunicar os pensamentos por meio da imprensa. Esse foi um dos princípios da liberdade de imprensa que já estava previsto naquela Constituinte de 1824, que era, em tese, uma Constituinte liberal, né? Isso, minha televisão ficou. Terceiro, o trabalho como garantia de vida para o cidadão brasileiro. Aí você já começa a perceber também demandas que refletem não apenas no setor mais favorecido da sociedade pernambucana, mas também nos setores menos favorecidos, como no caso aqui o cidadão comum, o trabalhador comum. O comércio de retalho, varejista, só para os cidadãos brasileiros. Isso por quê? Porque durante muito tempo, é uma herança da colônia, né? O brasileiro ele não podia se prestar a ações de caráter industrial, né? A trabalhos de caráter industrial, tendo em vista aquela percepção que se estabelece entre metrópole e colônia, né? No sentido de que a colônia ela tem que produzir apenas o necessário para ser exportado para a metrópole, né? Ou seja, a colônia tem uma função muito singular, que é a de produzir matéria-prima, né? Para ser então manufaturada lá na metrópole, que no caso era Portugal. Então, você tem aí ainda os resquícios, né, desta prática de não impulsionar ações de caráter industrial, manufatureiro dentro da colônia. E mesmo quem detinha estas funções em território nacional, geralmente eram os próprios portugueses ou lusos brasileiros que aqui haviam se estabelecido. Então, essa cláusula aqui, o comércio de retalho varejista, só para cidadãos brasileiros, vai muito nesse sentido, né? De ampliar essa margem, né, de produção interna também e exclusivamente para os cidadãos brasileiros, no caso aqui a produção de tecido. A inteira e efetiva independência dos poderes constituídos. Isso daqui, gente, é a gênese do regime republicano. Né? O tripé executivo, judiciário e
e legislativo, né? Vivendo harmônica e pacificamente, um complementando o outro, né? Muito na linha das discussões que estão sendo feitas atualmente diante das ameaças ao judiciário provocadas pelo executivo e seus e companhia, né? A extinção do poder moderador, que também é uma herança do primeiro reinado, né? E da Constituição de 1824, e do direito de agraciar, que se referia à nomeação de cargos, né? É outra situação ainda muito atual no Brasil, que infelizmente se renova a cada governo, né? Apesar das leis contrárias, né? O famoso nepotismo, né? Os famosos conchavos partidários, que ainda hoje são representativos do cenário político nacional. O elemento federal, né, na nova organização, né, a ideia de federalismo, né, um dos princípios, inclusive, do regime republicano brasileiro, ainda na atualidade. A completa reforma do Poder Judicial, vejam bem que já aqui, né, no século XIX, na segunda metade do século XIX, no final da primeira metade do século XIX, nós já temos questões que envolviam aí a necessidade de reformas, né, políticas envolvendo os três poderes, né, e aqui em específico o Poder Judicial, em ordem, né, a assegurar as garantias dos direitos individuais dos cidadãos. A extinção da lei do juro convencional e a extinção do atual sistema de recrutamento. Então, esse documento, né, retirado aí de um trabalho da Del Priore, Neves e Alembert, né, ele mostra quais eram os anseios, né, os principais anseios, os principais desejos desses revolucionários que vão compor aí a chamada Revolução Praieira. Então, a partir desse enunciado, né, o que a gente depreende? Depreende que esse movimento, ele foi um movimento configurado por uma heterogeneidade de agentes que vão participar dele, né? Não se tratava apenas de um agente social ou de um grupo social, né, mas de vários. Nós temos também aí a diversidade de temas que são tratados nesse manifesto, demonstrando já, mais uma vez, esse caráter heterogêneo das demandas, né, e também dos grupos sociais envolvidos. E o documento ele foi atribuído a Borges da Fonseca, e traz aí, tem motivado desde o passado até o presente, diferentes interpretações. Bem, até aqui, gente, são todas informações que vocês podem utilizar para escolher a resposta correta, tá? Então, aqui nós vamos para as opções agora. Então, muita atenção, né? Justamente porque essas questões tendem a trazer as famosas, ai, gente, como que se chama isso? As famosas pegadinhas, mas a palavra que eu quero lembrar não é essa. Elas demandam um raciocínio lógico, elas demandam uma capacidade de percepção apurada e, é claro, de conhecimento do assunto, né? Porque uma simples frase pode levar você ao erro, né? Na hora de fazer a escolha pela opção correta, tá certo? Então, vamos lá. A opção A. Na perspectiva da história política, a defesa do movimento praieiro por populares e grandes proprietários rurais indica a emergência de uma identidade nacional. Veja bem, eu marquei isso daí, ó. Emergência de uma identidade nacional. Aí vale o princípio da dúvida. Será que, pelas informações que nós tivemos acima, do ponto de vista político, esse movimento, ele alcançava, né, uma emergência tão grande assim, do ponto de vista mesmo da identidade nacional, ou ele foi, de fato, um movimento mais regional, envolvendo, embora temáticas que tratassem dos interesses nacionais, mas envolvendo principalmente uma situação ali regional, pernambucana. Né? Então, o princípio da dúvida é o que deve permanecer na hora de selecionar a questão correta, né? Primeiramente, é claro.
Depois vem o princípio da assertiva, que é quando você fala, não, eu tenho certeza que é isso, porque eu conheço a fundo esse tema, eu sei que é, e aí vem aquele momento assim de parar e ler com calma para não incorrer, né, nesses erros, nessas falhas, nessas pegadinhas que a questão apresenta. Cuja expressão mais visível era a superação das diferenças sociais e econômicas. Eu, particularmente, diria que essa opção não é a correta. Né? Na perspectiva da história social, a participação popular da Revolução Praieira tem sido explicada, entre outros motivos, pela proposta de ampliação dos direitos da cidadania, ao defender a incorporação de homens pobres, livres e libertos na sociedade política do Brasil imperial. Então, aqui, gente, é do ponto de vista social, né, que a questão te chama a atenção. Então, só do ponto de vista social, a Revolução Praieira, ela, então, demanda aí uma possibilidade de ampliação dos direitos de cidadania, né, porque ela incorpora homens pobres e livres, né, e também libertos, né? Eu, particularmente, acredito que essa que é a questão correta, mas eu posso estar errada. E eu vou dizer para vocês uma coisa, eu não sou boa nesse tipo de questão, nunca fui. Vou muito melhor nas questões discursivas, né? E aí, isso tem a ver com a nossa formação. A nossa formação de historiador, ela trabalha muito pouco esse tipo de questão, né? Então, não é comum que nós tenhamos, vamos dizer assim, grandes habilidades na hora de fazer essas escolhas aqui, porque caímos nessas famosas pegadinhas, né? Então, temos que tomar muito cuidado. Eu posso, inclusive, estar errada. Na perspectiva da história política, e aqui agora ele voltou para a política, letra C, o movimento praieiro motivou a suspensão dos conflitos no interior das elites regionais, articulando os interesses agrários e mercantis na província contra o governo central. Eu, particularmente, acho que essa resposta não é a correta, porque não se tratou claramente de um movimento que pretendeu articular aí os interesses agrários e mercantis na província contra o governo central. Me parece muito mais, né, uma questão que envolveu aí os interesses mercantis e agrários em nível da própria província pernambucana, né? Na perspectiva da história social, enfatiza-se a participação popular da Revolução Praieira como evidência da autonomia dos trabalhadores urbanos com relação às elites agrárias e mercantis. Essa daqui, ela pode nos levar pode nos induzir ao erro, né? Porque, de fato, do ponto de vista social, você teve uma participação, né, importante, eu diria, dos trabalhadores, né, dos homens pobres, livres e libertos, né? Mas me vem a dúvida aqui se eles almejavam, né, os representantes diretos ali do Partido Praieiro, se eles almejavam, de fato, né, uma autonomia desses trabalhadores urbanos, né? Isso daí é uma questão para a gente parar e pensar, né? Ao que me parece, não. Eles poderiam ter mais direitos, né, ser inseridos aí na ampliação dos direitos de cidadania, mas ter autonomia em relação aos trabalhadores, eu acho, na minha opinião, isso daí vai ficar mais para o século XX, né, logo ali depois da Primeira República, e principalmente a partir da Revolução de 30, e mesmo assim é uma autonomia condicionada, né? Vamos ver. Na perspectiva da história política, o movimento teve um caráter elitista devido às intenções manifestadas pela oligarquia de substituir o governo central em Pernambuco, né? Também não sei se necessariamente é o caso de substituir, porque, em geral, os representantes desse partido praieiro eram dissidências, né, dos próprios outros dois importantes partidos, que eram o liberal e o conservador. Então, não se trata totalmente de uma substituição da oligarquia, mas talvez de novos atores que estão surgindo do interior dessas mesmas oligarquias. Mas vamos ver quem está certo. Alguém quer, não pode chutar, né, gente? Alguém quer dar um pitaco aí na resposta correta? Eu fiquei com a B, tá? Vamos lá, vamos ver quem está certo aqui, né? Na minha análise, é a B que é a correta. Vamos ver, então.
Deixa eu abrir aqui no grandão, que eu acabei diminuindo. Pronto. Vamos lá? Exatamente, a resposta correta é a letra B. Vejam bem, ó. Na perspectiva da história social, a participação popular na Revolução Praieira tem sido explicada, entre outros motivos, ou seja, não apenas esse motivo, pela proposta de ampliação dos direitos de cidadania, ao defender a incorporação de homens pobres livres e libertos na sociedade política do Brasil imperial. Ok? Algum comentário? Podemos seguir? Eu tenho que seguir, porque eu falo demais, e agora que eu estou vendo que já é 9h23, e eu ainda tenho que passar o bastão para a Damiana. Vamos aqui, então, para outra questão que eu marquei, né? A questão 20. Essa questão vai tratar justamente das leis trabalhistas que vão ser estabelecidas durante a consolidação, né, da chamada CLT, né, consolidação das leis trabalhistas, durante o governo do Getúlio Vargas, através do Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943. Primeiro, vamos entender aqui o recorte temporal, né? Vamos pensar a partir de qual recorte temporal eu posso analisar essa questão. Data da consolidação das leis trabalhistas, então, 1º de maio de 1943. 43, gente, é o quê? O que está acontecendo em nível nacional e também internacional, né? Segunda Guerra Mundial, que começa, deixa eu chutar aqui, deixa eu me lembrar aqui, deixa eu puxar pela memória a data certinha, 1939 a 1945, ok? Acho que eu estou certa. E é justamente nesse contexto que começa, né, nesse período, que começa o chamado Estado Novo, né, que é um segundo momento aí da era Vargas, né, marcada, inclusive, por por práticas autoritárias, típico de ditaduras militares, né? É o chamado Estado Novo, que começa em 1937 e vai até 1945 também, ou seja, até o final da Segunda Guerra Mundial. Bem, então nós estamos situados na primeira metade do século XX, né? Nesse cenário aí de discussão, debate nacional em torno das leis trabalhistas, né? Numa conjuntura interna e externa de guerra, né, e de autoritarismo, o que vai acontecer? Né? Uma grave crise econômica e política que vão envolver categorias sociais e profissionais. As discussões, elas vão mobilizar argumentos favoráveis e contrários ao estabelecimento do negociado sobre o legislativo, que para muitos significava uma volta à Primeira República. Então, considerando a contribuição da história para uma discussão, um professor vai então levar, né, um debate na escola, né, para o debate na sua escola, o seguinte trecho de um discurso do então presidente Getúlio Vargas, um trecho, né, de um discurso falado em 3 de julho de 1938, ou seja, um ano após, ou alguns meses após a implantação do Estado Novo. E aí ele diz assim: o Estado Novo, ele não conhece direitos de indivíduos contra a coletividade. Então, um dos princípios, né, desse regime autoritário é justamente pensar a nação sob a perspectiva da coletividade, não do individual, e não dos interesses individuais. Esses princípios, nesse sentido, os chamados grupos minoritários, né, os chamados grupos que se diferenciam da maioria, vamos dizer assim, dessa coletividade, vão ter que, na perspectiva autoritária do Estado Novo, integrar, né, a esse discurso hegemônico e homogêneo da nação. Então, grupos como os indígenas, né, e outras minorias, inclusive nacionais, que viviam no Brasil, como, por exemplo, poloneses, italianos, alemães, etc. e tal, eles vão ser proibidos, por exemplo, de ensinar na sua língua, né? Eram comuns dentro das colônias italianas, alemãs, polacas, existirem escolas que ensinavam nas suas línguas originais. Então, durante o Estado Novo, isso vai ser proibido, porque existia aquela ideia
nação única, né? De cuja língua e cultura deveriam ser homogêneas. Né? Então, é o princípio da homogeneidade que vai permear aí essas percepções, esse objetivo ideológico do Estado Novo, né? Unificar, desbravar, adentrar, integrar a nação, né? Nesse contexto, você tem aí a entrada para o interior, né, com o extravasamento das ações da Marcha para o Oeste, que começa um pouquinho antes, mas dentro desse contexto, né? A Fundação Brasil Central, o adentramento aos territórios indígenas, né? De maneira muito violenta, geralmente provocando etnocídios e, em alguns casos, também genocídios. Então, o Estado, ele sobrepondo-se à luta de interesses, garante só o direito da coletividade e faz cumprir os deveres para com ela. Então, todo bom cidadão era aquele que trabalhava para o crescimento da nação, né? Então, você tem, inclusive, a chamada cerimônia da queima das bandeiras. Então, é um movimento, uma cerimônia muito simbólica. Nessa cerimônia, efetivamente, as bandeiras ali, se eu não me engano, foi em frente ao Palácio do Catete, as bandeiras dos estados da federação foram queimadas e foram colocadas, né, em substituição a elas, as bandeiras, várias bandeiras nacionais, né, do Brasil. Então, gente, era um momento assim cujo projeto ideológico do Estado era caminhar para essa ideia de homogeneidade, de ruptura com a diversidade, né, de negação da diversidade, seja cultural, linguística, etc, etc. Né? E é nesse contexto, né, que o Estado também pretende apaziguar, né, as diferenças que envolvem aí os trabalhadores, as lutas de classe. Ou seja, vamos então criar as leis trabalhistas, né, que seriam leis que comporiam aí uma ideia de harmonia social. Muito mais como um contrato, né, envolvendo os interesses do Estado e das elites econômicas do país, com o objetivo de apaziguar as chamadas lutas sociais, as chamadas lutas de classe. Ok. Discutimos aqui o enunciado, né? Lemos, entendemos um pouco do contexto do discurso do próprio Getúlio Vargas, né? E vamos agora pensar as questões, né? As opções. Então, a questão diz, considerando o roteiro problematizador desse momento da história do Brasil e sua relação com as discussões do presente, avalie as afirmações a seguir. Então, você tem algumas opções para vocês avaliarem, né? A primeira, os direitos trabalhistas no Brasil têm seu marco na Revolução de 30, com a afirmação das leis do trabalho e das instituições de resolução de conflitos, incorporando parte dos anseios de anos de luta por direitos dos trabalhadores urbanos, sendo notória a diferença das relações de trabalho e na relação entre Estado e sindicatos, antes e após 1930. No primeiro momento que eu li essa opção, eu achei que ela era errada, porque eu estava com a minha cabecinha muito voltada para o Estado Novo e, consequente, para a partir de 1937, né, como sendo o grande marco dessas mudanças, porque eu estava me deixando influenciar pelas informações do enunciado. Ok? A outra opção, inclusive, eu deixei de colar ela aqui, desculpa. Eu vou ler direto lá na prova. Peraí, é a questão 20, né? Me desculpem. Aqui. A questão 2. O direito do trabalho, segundo a ideia getulista, era uma forma importante de harmonia social e controle da luta de classes, com o objetivo de limitar os conflitos trabalhistas da Primeira República, construindo a ideia do Estado doador de direitos e restringir a ampliação do anarquismo e do comunismo no país, voltando, inclusive, a esse tema aí do comunismo, porque nós estamos num período de ditadura, né? E é sempre muito nessa linha de aterrorizar a sociedade em torno das ideias de que o comunismo
enfim, é algo horroroso, né? Horrível. Esta aí eu li e considerei correta. Não enxerguei nenhum problema. Vamos para 3. A promulgação da consolidação das leis do trabalho sob a ditadura do Estado Novo pautava-se no argumento de que era preciso controlar patrões renitentes e educar empregados ignorantes de seus direitos. E tinha a concórdia social como intuito declarado, o que não impedia a ação consciente e contestatória de ambos os atores sociais. Né? Então, eu considerei também a terceira opção correta. Como, num primeiro momento, eu tinha entendido a primeira opção como errada, eu caminhei para marcar como correta a opção D, apenas 2 e 3. Quando eu fui olhar o gabarito, aí caí para trás, né? Se fosse eu lá fazendo a prova, teria errado, porque olha qual que é a resposta correta. Ah, é? Né? E eu tô sendo bem sincera com vocês aqui, viu, gente? Falando, inclusive, da minha dificuldade de lidar com esse tipo de prova, para mostrar para vocês que não é uma dificuldade só de vocês, né? Então, gente, a primeira opção, ela é considerada correta também, né? Olha lá, os direitos trabalhistas no Brasil têm seu marco na Revolução de 30. Ela é correta também, né? Porque, na verdade, as questões que envolvem os direitos trabalhistas já começaram a ser discutidas bem antes, né? Não foi apenas lá durante o Estado Novo. Ali você já tem um momento de consolidação, né? Mas as discussões em torno dos direitos trabalhistas já estavam em pleno vapor lá nos anos iniciais e posteriores da Primeira República, né? E vão ser marcados, inclusive, pela Revolução de 30, com a afirmação das leis do trabalho e das instituições de resoluções de conflitos, né? Envolvendo aí a luta por direitos dos trabalhadores urbanos, né? Até porque você já começa a ter um crescimento urbano importante durante a Primeira República, né, os primeiros anos da Primeira República, e, consequentemente, esse desenvolvimento urbano, ele vai gerar aí uma série de alterações nas relações entre patrões e empregados, né, entre sociedade, Estado e etc. Né? Então, vamos caminhar. Alguma dúvida, algum comentário até aqui? Não? Ok, então a resposta correta aí é a E. 1, 2 e 3 estão corretas. A minha última questão, para eu passar o bastão para a Damiana, tá bom? Espero que vocês estejam compreendendo o sentido aqui das minhas falas. Eu achei bem bacana essa questão, ela traz uma longa charge, né? Obras do Progresso é o nome, né? E na primeira, como se chama isso daí? Tirinha, né? Seria uma tirinha. Na primeira tirinha, nós temos aí algumas representações sociais, né? Alguns atores sociais. Um diz assim, que estrago foi esse? Um beijo de bonde elétrico. A segunda diz assim, são da família Brebersões, depois de um belo raio de automóvel. Então, mostrando as pessoas machucadas, andando de bengala, uma senhora aí andando de bengala, depois de um acidente, né, de um raio, de um belo raio de automóvel, né? Então, aí está envolvendo questões que envolvem o progresso. O bonde elétrico, né? Também teria havido ali um choque, né? Ele chama de um beijo do bonde elétrico. E o moço quebrou o braço, né? Também está com a bengalinha e etc. Vamos descer. Aqui, o moço todo esculhambado também. Isso é tango ou dança de São Guido? É o resultado de um choque elétrico. E logo depois, uma mulher toda bem vestida, né? E o moço diz assim, tá renego, isso pode ser processo da moda, mas também é um grande desastre, né? Então, ele está questionando aí, talvez o tamanho da saia, né? As mudanças na forma de vestir, né? Que é uma consequência também do avanço das questões que envolvem aí a indústria, a moda e etc.
Aqui, um outro senhor, também de braço quebrado, outro com braço empalhado, né? E um diz: é o meu braço esquerdo que embalsamei depois de meu ensaio de aeroplano. Então, aí mostrando também a chegada desses maquinários novos, né? Novas formas de lazer, aeroplano, né? Avião, etc. Né? E o acidente que ele sofre depois disso. E, por fim, com franqueza, 1000 vezes o tempo do carro de boi e da vela de sebo, né? Mostrando que a aceitação e as consequências do progresso nem sempre são boas, né? Nem sempre são bem-vindas, né? Trata-se de tirinhas retiradas do acervo Fundação Casa de Rui Barbosa, do Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 1906. Então, vamos pensar um pouco o que essa questão vai chamar-nos atenção, né? Então, ele diz assim: entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX, né? Pegando aí, inclusive, a transição, né, da monarquia para a república, as primeiras décadas do período republicano, a chamada República Velha, né? Ocorreram grandes transformações nas principais cidades brasileiras, ocasionadas por inovações tecnológicas, científicas, urbanísticas e pelas mudanças culturais, que você pode perceber muito bem na nova moda, né, da nova maneira de se vestir daquela senhora e que vai causar o estranhamento. A partir das imagens, então, apresentadas e a respeito dos resultados de tais transformações na sociedade brasileira, no período compreendido entre 1880 e 1930, ou seja, 1889, você tem a proclamação da República. 1888, você tem oficialmente o fim da escravatura no Brasil, né? Então, você tem a entrada de imigrantes italianos, principalmente alemães, japoneses, né? Entre outros, em grande número, né? Em substituição, muitas vezes, na maioria das vezes, à chamada mão de obra escrava. Porque mão de obra escrava é africana, né? Tendo em vista que muitos desses imigrantes italianos, entre outros, irão trabalhar sob regime de servidão, inicialmente nas fazendas de café. Tem-se o contexto aí da elaboração da nossa segunda Constituição, né, que é a Constituição, a primeira republicana, de 1891, acho que é essa a data. E depois você tem já o efetivo período, né, dos regimes das repúblicas, das primeiras décadas republicanas, da República da Espada, etc. e tal. Até chegar ali em 30, com o questionamento da hegemonia, né, política que vai perdurar no revezamento aí entre os presidentes das regiões de São Paulo e Minas Gerais, né, e a chegada de Getúlio Vargas em 30, né, no contexto da chamada Revolução de 30. E, consequentemente, do ponto de vista econômico, né, científico, urbanístico, o Brasil estava sendo repensado, estava passando por uma série de transformações, né? Já agora com importantes investimentos em setores industriais, né? É claro que não de maneira generalizada, mas já com significativa importância, né? Produção de óleo, produção de maquinário, muitos maquinários vindos da Europa para estruturarem aqui as chamadas ferrovias, né? Enfim, você já tem aí setores da elite nacional investindo numa indústria nacional, né? Compondo aí a nossa primeira revolução industrial, né? E, consequentemente, as cidades começam a crescer, a viver surtos, né, de migração, famosos êxodos urbanos, né? Êxodo rural, na verdade. O inchaço das periferias, né? Nos grandes centros, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, né? E as necessárias mudanças urbanísticas, né? Muitas vezes feitas de forma autoritária, e científicas, né? Com a gênese aí de muitas pesquisas, principalmente no que diz respeito ao quesito de questões que envolvem
o caráter higienista, né, da sociedade. Bem, vamos aos fatos aqui, então. A partir, então, das imagens que vocês viram, né, e a respeito dos resultados de tais transformações na sociedade brasileira, né, o período, então, que compreende aí 1880 a 1930, avalie as afirmações a seguir. Trocas culturais entre os grandes contingentes populacionais, sobretudo de ex-escravos e de imigrantes estrangeiros, provocaram a perda das respectivas identidades culturais nas grandes cidades brasileiras. Eu marquei perda das respectivas identidades culturais nas grandes cidades brasileiras, porque como eu venho de uma formação que trabalha muito com essa questão da cultura e das identidades, eu já considerei essa opção errada justamente por falar em perda das respectivas identidades culturais nas grandes cidades brasileiras. Porque essa coisa de perda cultural, perda da identidade, essa é uma compreensão incorreta, né? Sempre que você tem encontros entre culturas diferentes, né? É claro que esses encontros tendem a ser um tanto quanto desiguais do ponto de vista da dominação do grupo considerado hegemônico em relação ao grupo considerado não hegemônico. Porém, apesar disso, né, não se pode falar em perda cultural, em perda da identidade. Né? A identidade não se perde, ela se modifica, né? Ela se ressignifica. O mesmo vale para a cultura. Né? Então, esses encontros culturais, muitas vezes podemos chamar de desencontros, quando se dá sob contexto de dominação, né? Eles corroboram aí para a formação das chamadas fronteiras culturais, trânsitos, né, culturais, hibridismos culturais, que na verdade acarretam em transformações, ressignificações, mas não em perdas, né? Perdas absolutas. Então, eu considerei essa questão errada justamente por conta desta análise. A 2. Inovações técnicas nos meios de transporte e também nos meios de comunicação trouxeram tensões para o espaço público. Até aí, ok. Embora os reflexos políticos e culturais dessas mudanças só tenham ocorrido após a Revolução de 30. Eu ia cair nessa questão aqui, né, se eu estivesse fazendo a prova. Porque eu considerei essa questão verdadeira. Depois eu fui entender, né, e refletir melhor, né, e verifiquei que ela não é correta, justamente porque essas inovações, né, de meios de transporte, meios de comunicação, enfim, do espaço urbano, tensões que vão ocorrer no espaço urbano, isso não é, né, um fato que vai ser percebido apenas a partir da Revolução de 30, tá? E aí eu me lembrei, inclusive, né, da chamada revolta da vacina, que acontece ali durante a Primeira República, né, antes de 30, né, e que marcam, e que é consequência de uma série de mudanças, inclusive urbanísticas, que a cidade do Rio de Janeiro viverá, né, no sentido mesmo de desestabilizar, de destruir mesmo os cortiços, né? Inclusive é um tema tratado na obra O Cortiço, da Luiz de Azevedo. E aí, ou seja, essas inovações, né, elas não vão aparecer apenas após a Revolução de 30. Pesquisas científicas que visavam, né, o controle de epidemias e a descoberta de novas doenças colocaram alguns pesquisadores, como Oswaldo Cruz, né, e Carlos Chagas, no debate científico internacional sobre doenças tropicais. Essa questão aí eu não vi nenhum problema nela, logo na minha primeira leitura, tá? Considerei a correta. Embora reestruturações urbanas para a modernização das cidades tenham sido feitas em diversos pontos do país, o Rio de Janeiro ganhou destaque, tanto por seu projeto arquitetônico, quanto pela destruição planejada de inúmeros cortiços que levou a cabo na cidade. Então, eu já até comentei, né, essa questão aí, ou seja, vocês vejam bem, a questão 4, ela me ajuda a entender a questão 2, né? E me ajuda a concordar, né, que a questão 2 não é correta e a 4 é correta. Vamos ver se eu estou certa, né? Se eu não fiz confusão. Hoje eu não estou muito legal, pode ser que eu tenha feito alguma confusão.
Vamos ver. Então, se eu considerei aqui corretamente, ó, vamos pensar. A 1 está errada, né, na minha leitura. A 2 também está errada na minha leitura. E a 3 e a 4 estão corretas. Então, a opção correta seria apenas a 2 e a 4, ou seja, a letra C, né? Vamos ver se eu estou correta aqui. Exatamente, a resposta correta é a letra C. Gente, eu escolhi essas questões para analisar junto com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido, né? Um pouquinho a lidar com essas questões e que consigam realmente, né, se sair bem na prova de História do Brasil, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, estou aqui para ajudá-los. Se não, eu já passo para a Damiana a bola. Muito obrigada, tá, gente? Desculpe aí qualquer errinho, qualquer fala equivocada. Obrigado, Poliene. Foi ótimo, viu? Obrigado. Obrigada, mesmo. Robson. Eu mesmo estou adorando ficar acompanhando essas aulas, porque eu estou aprendendo bastante coisa. Né? Eu imagino. Mesmo, viu? Eu também aprendi muito ontem lendo, preparando. A gente já vai relembrando, né? Vai, é verdade. Mas obrigado, bom. Viu? Excelente. Obrigada, Robson. Vou ficar por aqui acompanhando a Damiana, que foi muito minha parceira, viu, Damiana? Ótimo, bom demais. Damiana, é com você então, viu? Obrigado pela presença, obrigado pelo esforço de estar aqui com a gente. Olá, pessoal. Primeiro, agradecer à professora Poliene pelo convite. Sou pupila da professora Poliene desde a graduação, né? Que, inclusive, me orientou um trabalho na graduação sobre coronelismo, né? Dentro da Primeira República, que também vai ser uma das questões que nós vamos trabalhar. E dizer da importância desse evento, agradecer ao professor Robson por todo o empenho, como coordenador central do curso de História, né? E coordenando o evento. Isso é muito importante, né? A participação de vocês, tanto no seminário, como também o esforço na realização tanto do questionário, que está disponível, né, no sistema, quanto também da avaliação no dia 14. Isso reverte, como a professora Poliene diz, em benefício para nós todos, né? E nós precisamos fortalecer cada vez mais, né, o nosso curso de História, tendo em vista, né, toda a política de desmonte que nós temos, né, tanto dos cursos de licenciaturas, como também, né, dos cursos de História em si. E assim como a professora Poliene disse, eu vou estar trabalhando a prova do ENAD de 2014, voltado por questões da história do Brasil. E vocês estão conseguindo visualizar bem os slides? Sim, Damiana, a gente está visualizando bem. Então, tá bom. Então, a questão que eu selecionei, primeiro também foi a questão discursiva. Como a professora Poliene disse, né, nós temos muitas facilidades, né, característica da nossa formação também, a questão, né, de escrever mais do que provas objetivas. Mas isso é muito importante, né, essa preparação, porque quando nós vamos fazer os concursos públicos, né, em sua maioria, as questões objetivas, elas estão, né, em sua maioria, elas são objetivas, e as discursivas em menor quantidade. Mas, entretanto, então, vamos para partes da questão de número 4 da prova do ENAD de 2014. E fique à vontade, a professora Poliene, professor Robson, e vocês também, para participar, colocando elementos, às vezes, que passam despercebidos, né, por mim durante a exposição. É mesmo que a professora Júlia, né, que se esforçou muito, né, durante a organização desse seminário. A questão 4. A partir de 1930, ocorreu uma troca da elite do poder, sem grandes rupturas. Caíram os quadros oligárquicos tradicionais, subiram os militares, os técnicos diplomados, os jovens políticos e, um pouco mais tarde, os industriais. Desde cedo, o novo governo tratou de centralizar em suas mãos tantas decisões econômicas, financeiras, quanto as de natureza política. Desse modo, passou a arbitrar os diversos interesses em jogo. O poder de tipo oligárquico, baseado na força dos estados, perdeu terreno. As oligarquias não desapareceram,
nem o padrão de relações clientelistas deixou de existir. Um novo tipo de Estado nasceu após 1930, distinguindo-se do Estado oligárquico. Boris Fausto, né? Fausto, História Concisa do Brasil. Então, esse é um texto retirado, né, da obra de Boris Fausto, que está tratando sobre a questão da transição, né, entre a Primeira República e o início do governo de Getúlio Vargas. E aí vem, né, chamar a atenção para vocês para a leitura atenta, né, da questão, porque ela já vai nos dar informação para nós respondermos as questões A e B. Aqui nós temos duas proposições, A e B, que já tem elementos de dentro da questão que vai nos ajudar a pensar essa questão. Nós sabemos que a Primeira República, né, a Poliane tocou na questão da proclamação da República, né, e a questão da ascensão dos militares, e posteriormente, né, foram substituídos pelas oligarquias. O que são as oligarquias, né? É um regime político em que o poder é exercido por um pequeno grupo de pessoas, pertencentes ao mesmo partido, classe ou família. Nós temos, então, esse período, né, da história, oligarquias, né, que estavam no poder, mas que representavam um grupo específico, que eram os grandes fazendeiros, os latifundiários. Mas nós sabemos que outros grupos, né, foram se desenvolvendo e não se sentiam representados diante dessa política oligárquica, representada principalmente pelo estado de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Mas a alternância, né, de poder, de candidaturas a presidente, sempre estava entre São Paulo e Minas Gerais, né, e essas políticas, elas, né, até foi denominada, né, como política do café com leite, ou então política dos governadores. Por que política dos governadores? Porque nesse período, o poder que os governadores de estado tinham era grande, né, era descentralizado, eles tinham uma força política muito grande. E, em contrapartida, se os governos de estado tinham uma força política grande, o federal ele era um pouco enfraquecido. E como que essas relações, então, eram estabelecidas? Por meio da política chamada, né, política coronelista, em que os governadores de estados, né, atuavam junto à elite latifundiária, e com isso, né, com a atuação dos coronéis, garantia, então, resultados satisfatórios para as eleições que eram realizadas, sempre priorizando, então, aquele grupo a quem eles pertenciam. E nós sabemos que essas relações, né, do coronelismo, foi um tema que eu discuti na minha monografia da graduação, ele é bem, né, diverso, com várias interpretações, porque nós temos, além da atuação política desses coronéis locais, nós temos também a questão social, política e cultural, e também a relação de apadrinhamento, né, em que se estabelecia. E esse modelo de Estado oligárquico, então, ele vai ter muita ênfase nessa Primeira República, né, após os fazendeiros assumir por volta de 1894, né, é um Estado descentralizado, né, marcado por questões voltadas à política dos governadores, uma alternância de poder significativa, e, por outro lado, também a questão do café, né, como uma cultura, uma monocultura que era, né, exportada para fora do país. Mas entre os elementos, né, que foram ocorrendo nesse período, nós temos a crise de 1929, né, que afeta diretamente o Brasil, né, e a venda do café. Isso também traz vamos dizer assim, abala as estruturas dessa oligarquia, que era representada em grande maioria pelos produtores de café. Então, essa crise, né, ela vai, junto com outros fatores que nós estudamos ao longo da Primeira República, ela vai gerar também uma crise política de sucessão, né, de presidentes, em que Getúlio Vargas se candidata, mas não é eleito, né, e o Washington Luiz indicou foi o Júlio Prestes, ao invés de dar, né, espaço para um governo representante de Minas Gerais, mas essa insatisfação também, né, vai gerar, então, para muitos, né, consideram como golpe, para outros uma revolução, né, e outros um movimento, porque, né, a linha mais, né, discutida é que não foi uma revolução, né, em 1930, e sim mais com característica de golpe e também de um movimento, porque as estruturas sociais, culturais, elas não mudaram tanto.
A forma de organização do Estado, que aí eu chamo a atenção para vocês, ela muda, vamos dizer assim, parcialmente, que é o que a questão vai perguntar para vocês, para fazer uma comparação como o Estado oligárquico era estruturado e como, a partir de Getúlio Vargas, como que esse Estado passou a ser estruturado. E aí, só fazendo esse contexto histórico para vocês, que aí nós temos, então, a ascensão de Getúlio Vargas por meio desse movimento, né, a prisão de Washington Luiz, e ele assume, então, uma forma de governo provisório e consegue agregar as forças dissidentes, né, e ele, então, começa o seu governo com a nomeação também de interventores. E olha para vocês verem, né, o que ele faz? Ele destitui, né, os governos dos estados, olha aí, né, que eram fortes, considerados fortes, um poder descentralizado, e ele nomeia interventores que tinham relação diretamente com ele. E nesse ato, o que ele faz? Fortalece o governo federal. Ele centraliza o governo federal e, em contrapartida, também ele elabora algumas leis que vai favorecer também os trabalhadores, né, que são consideradas as leis trabalhistas. Então, entre as características principais do governo de Getúlio Vargas, nesse primeiro momento, é a centralização do poder, né, então, principalmente, né, ao longo da sua trajetória política, os 15 anos que ele ficou nesse primeiro momento no poder, ele vai sempre tomar medidas que vai enfraquecer o legislativo e também fortalecer o poder executivo. Elabora política trabalhista, né, no sentido de ampliar os direitos e benefícios dos trabalhadores, e investiu muito também na questão da propaganda política, né, para divulgar seus feitos na questão, né, a sua imagem sendo construída. E ele tinha uma agilidade na questão da negociação política, porque ele conseguia, então, dialogar com os grupos dissidentes. Mas, então, vamos agora para a perspectiva. Eu trouxe um panorama geral, né, do que seria esse contexto histórico, e agora nós vamos passar para a questão da questão, né? Deixa eu ver, meu slide travou aqui, deixa eu ver se eu consigo passar ele aqui, né? Parece que não está conseguindo passar o slide, né? Deixa eu ver aqui. Nós estamos vendo a questão, Damiana. Questão discursiva 4. A questão. Seu microfone fechou, Damiana. Robson, eu queria passar para o próximo slide. Deixa eu sair e voltar, né? Isso. Eu acho que é melhor, Damiana. Você sai e volta. Eu vou apresentar novamente. Apresentou foi outra coisa, né? É um documento do Word que está apresentando. Vai dar certo. Tranquilo. Vai dar certo. Apareceu? Ainda não. Não. Tá indo? Agora sim. Sim. Né? Isso, a definição do poder oligárquico. É o que está aparecendo. Então, nessa questão, eles vão pontuar para vocês fazerem uma definição do que é o poder oligárquico brasileiro. Ou seja, vocês vão colocar as características principais desse governo, então, considerado das oligarquias, que vai, então, de 1894 até, então, o movimento que traz a ascensão de Getúlio Vargas. E aí espera-se, né, que na questão vocês levantem alguns pontos que eu vou passar aqui para vocês, que é um Estado, que é um governo baseado na força, poder, autonomia dos estados regionais frente ao Estado federal fraco.
Lembra? Principalmente por causa, né, dessa política dos governadores, em que o governo federal ele vai dar poderes para esses governadores, né, uma autonomia para eles atuarem dentro de seus territórios. Em troca disso, né, tem as relações voltadas para resultados favoráveis no processo eleitoral. Então, uma das características, então, né, desse poder oligárquico é o poder, né, forte dos estados, uma autonomia dos estados brasileiros. Em contrapartida, esse governo federal, ele tem uma atuação mais, vamos dizer assim, né, não de protagonista, mas mais descentralizada. A outra questão, né, é o poder distribuído, então, entre as oligarquias políticas estaduais. Se o governo, né, do estado ele tem um poder forte, centralizado, é claro que os representantes desse poder também, então, eles vão ter, né, uma atuação efetiva. E as que se destacaram, né, sendo essas principais oligarquias, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, né, que posteriormente, inclusive, né, nós vamos ter... queira ou não, né, o Getúlio Vargas como representante desse grupo, mas com características diferenciadas do Rio Grande do Sul. E, então, é um modelo diferente, né? O poder, então, ocorria dos estados para o governo federal, né, ainda utilizam o termo, né, da periferia, que seriam os governos estaduais, com toda a relação de poder existente entre eles, né, com toda a estrutura do coronelismo sustentando toda essa política, o voto de cabresto, né, as relações que eram estabelecidas, e esse governo, então, partia dos estados para o governo federal. E também é uma oligarquia baseada também o quê? Na economia agroexportadora. E qual era o principal produto exportado? O café, né? Como eu disse para vocês no comentário geral. E também era marcado pelas relações do coronelismo, clientelismo, desigualdade social, impossibilidade de cidadãos efetivarem seus direitos, precariedade ou inexistência de serviços assistenciais do Estado, o que tornava os cidadãos reféns dos favores políticos da oligarquia. E aí, onde havia ausência de Estado, é que o coronelismo se, né, fortalecia, porque as trocas, né, que existiam, né, de tecidos, né, de par de botinas, de todas essas assistências sociais, é claro que, então, esse coronelismo, ele estava atuando principalmente nessas regiões onde o Estado não atuava. Então, essas são as características, né, desse poder baseado nas oligarquias, né, descentralização do poder para os estados, né, essa questão da exportação do café, das relações de coronelismo, clientelismo. Aí vocês podem se perguntar, mas então com o Getúlio Vargas, essa questão do clientelismo, coronelismo deixou de existir? Jamais, né? Ela tem uma nova roupagem, como o Raimundo Faoro diz, né? Elas se apresentam com uma nova roupagem, mas não deixaram de existir. Por isso também nós temos toda essa, né, discussão em relação se foi golpe ou se foi realmente revolução. E aí vem a letra B, né? Na letra A, você vai centralizar, né, as suas discussões na questão dos pontos sobre, né, a Primeira República. Já a letra B pede para você acentuar as principais características do Estado após 1930. E aqui, após 1930, nós já vamos, né, indicar para a ascensão de Getúlio Vargas ao poder e suas principais ações, né, em relação ao fortalecimento. Primeiro, a centralização do poder político no governo central, né, ou seja, né, ele destituiu os governadores, né, nomeou interventores que tinham relação direta com ele, fez algumas, né, leis para que o poder central fosse fortalecido. E agora inverte, né? O poder do centro, né, que vai irradiar na questão dos estados, não mais o contrário, como era na Primeira República. E o Estado intervindo cada vez mais na economia, com ênfase, né, ao desenvolvimento, à industrialização, inclusive, né, construindo indústrias de base, né, de políticas voltadas à questão do petróleo. Então, há uma ação diferente nesse período, né? Um fortalecimento, um viés voltado para a questão do processo de industrialização, inclusive, né, vamos dizer assim, com primazia de São Paulo. A atuação social, como a criação de legislação trabalhista, né?
Getúlio Vargas, né, o Ministério do Trabalho foi criado, leis que favoreciam também o trabalhador, papel central atribuído às Forças Armadas como fator de garantia da ordem interna, fortaleceu a questão do Exército, né, com a questão, né, de ser o responsável por garantir a questão da ordem interna, fortalecimento de uma nova elite formada por militares, tenentistas, técnicos diplomados, jovens políticos e industriais. Olha para vocês verem aqui. Isso está lá na pergunta, né? Se vocês lembrarem esses elementos, então o que você pode fazer? Puxar dados, né, que estão lá no enunciado da questão para a sua resposta, no sentido de fortalecer e também de criar estratégias, né? E aí, nesse sentido, nós podemos fechar essa discussão apresentando esses pontos. Aqui, é claro que são sugestões que você precisa ampliar a discussão, né? É como a Poliane diz, né? Na discussão discursiva é muito importante você levantar pontos centrais e, a partir deles, construir o seu texto, né? Tendo aquela estrutura da produção de uma dissertação em si. Então, esses são os pontos principais, então, das diferenças, né, que eles pedem entre o Estado oligárquico e o Estado pós-1930, com a ascensão de Getúlio Vargas e suas ações para fortalecimento do poder. Vocês têm alguma dúvida? Não? Podemos passar para a segunda questão? E a outra questão que eu trouxe para vocês é relacionada à questão do cangaço, né? Ela traz a vertente do cangaço. Diz assim: representado na literatura popular do cordel, no cinema, em grandes obras literárias e também na televisão, o cangaço foi um fenômeno que afetou o Nordeste do Brasil entre o final do século XIX e as décadas iniciais do século XX. Então, interpretando o enunciado, do que está se tratando? Está se tratando do cangaço. E aí já falo, o que foi o cangaço? Já traz algumas características, né, para nós pensarmos. Foi um fenômeno que afetou o Nordeste do Brasil. Em que época? Final do século XIX e décadas iniciais do século XX. Então, eu me contextualizei. Então, o meu foco, então, é essa questão voltada para o século XIX e XX, o cangaço no Nordeste, no Brasil. E agora, né, nós vamos ter algumas assertivas para nós trabalharmos. E aí, primeiro, o que foi o cangaço, então? Ele foi um movimento social ocorrido no Nordeste do país, né, nos séculos XIX e XX. E nós temos, então, como uma demonstração da insatisfação das condições precárias em que vivia a maior parte da população nordestina. E isso tendo em vista que o poder estava concentrado nas mãos de quem? Dos grandes fazendeiros. E, em contrapartida, né, a maior parte da população vivia na miséria. E os cangaceiros, né, eles tinham uma característica de que conheciam, né, a caatinga, conheciam os elementos principais, as plantas, os alimentos, e durante muito tempo, então, eles vamos dizer, sobreviviam, né, dos recursos em que a natureza oferecia. E mesmo com a proclamação da República, em 1889, nós sabemos que a realidade dessa população ela não mudou, né, praticamente continuou, né, na miséria. E a atuação dos cangaceiros também no Nordeste continuava efetiva, né, em relação à questão de atuação e de contestação do sistema ao qual vivia. E, nesse sentido, então, o cangaço é um fenômeno social e, por isso, nós vamos ver que a questão vai fazer alguma ênfase a esses critérios, a questão social, a questão religiosa, e aí nós vamos ver o que a proposta da questão traz. Nós sabemos que na literatura, né, os mais conhecidos, né, como considerado como rei do cangaço é o Lampião, né, o Virgulino Ferreira da Silva, e a Maria Bonita, né? Geralmente, quando se fala em cangaço, né, já vem à mente da gente essas questões voltadas a Lampião e Maria Bonita. Mas nós temos outras representações importantes para pensarmos essas questões. Por exemplo, a questão nos traz 3 assertivas, né?
a respeito da produção historiográfica. Aqui está se referindo ao que foi escrito, né, sobre esse tema. Olha para vocês verem. Não é necessariamente, né, sobre o movimento, mas o que a escrita da história, né, proporcionou em relação ao cangaço, o que foi escrito por eles. Na assertiva 1, as primeiras produções de cunho regional preocupavam-se, sobretudo, em narrar os detalhes das batalhas e os feitos dos principais líderes. Olha para você ver, né? A de cunho regional, das pessoas que conviviam, contemporâneos, às vezes, ou do local, eles tinham essa preocupação em trazer, né, elementos característicos dessas batalhas e, principalmente, a atuação dos principais líderes do cangaço. Então, as locais, né, as produções locais, elas tinham essas características e, portanto, então, essa assertiva, ela é considerada correta. No ENAD, nós temos que ter muita cautela, porque nem sempre todas as assertivas, elas estão erradas. Mas nós temos que escolher aquela que está mais adequada ao enunciado. E aí a outra assertiva 2. De forma geral, os estudos clássicos e atuais consideram o meio social como um dos elementos importantes da análise, devido à miséria da população, bem como as características físicas e ambientais da região. Sim, né, as produções sobre o cangaço, seja no cinema, seja no cordel e outras também historiográficas, geralmente elas também levam em consideração ao meio social, porque se você analisar esse elemento sem as questões sociais em que a população vivia a miséria, você está, né, vamos dizer assim, olhando com um olhar deturpado daquilo que foi o movimento em si. Porque as questões sociais, né, a miséria em que a população vivia, elas são pontos centrais para nós entendermos esse movimento, associados também com a questão, né, do clima, a questão da seca no Nordeste e as questões ambientais da região. Então, nesse sentido, né, as produções, sim, né, elas, né, mais atuais, os clássicos, sempre trabalham o cangaço nessa perspectiva, né, do social. Então, essa assertiva também demonstra ser correta. E a 3, a interpretação sobre o sertão brasileiro, né, sobre o Nordeste. Nas obras do século XXI, olha, lembrando, o século XXI é o século o nosso, né? O século XXI, passou aqui, né? Voltou. Peraí, caiu aqui. Tá dando para vocês verem? Tá, a gente está conseguindo ver sim, Damiana. Então tá. Tá, sim, tá ok, Damiana. A interpretação sobre o sertão brasileiro nas obras do século XXI, do nosso século, né, assenta-se nos valores religiosos dos sertanejos que os tornariam sujeitos passivos diante da ação dos cangaceiros e coronéis. Olha para vocês verem, aqui essa questão, o que pegou, no meu caso, na minha análise, foi a questão dos valores religiosos dos sertanejos. Porque se você for só por as produções do século XXI, não vão só no critério religioso. Não, porque a assertiva 2 já fala, né, que a questão dos elementos importantes também é a questão social, o meio social em que essa população vivia. E não é a questão só religiosa. É claro que ela tem influência, mas ela não é a única, né? Porque os valores religiosos, não só eles vão ver que esses sujeitos eles vão estar, né, à mercê dessas questões dos cangaceiros e coronéis. Então, nesse sentido, que faz com que eu elimine, né, essa assertiva, apenas, né, valorizam muitas questões religiosas. Então, nesse sentido, nessa análise, né, linha de interpretação, a assertiva 3, então, ela não está correta. E aí, então, é correto que se afirma em 1 apenas, 3 apenas, 1 e 2 apenas, 2 e 3 apenas, e a letra é 1, 2 e 3. O que vocês acham? De acordo, então, né,
com gabarito, é a letra C, que é a correta. 1 e 2 apenas. As que tratam sobre as produções de cunho regional e também os estudos clássicos. Então, eliminando a questão que fala sobre as produções do século XXI com foco nos viés ou nos valores religiosos. Então, a assertiva correta é a letra C, 1 e 2 apenas. Vamos para a próxima questão. Aqui nós temos a questão 15 da prova, ela está fazendo referência à Primeira Guerra Mundial e à participação do Brasil. Aqui nós temos um fragmento do jornal na época, né? E que tem o título Brasil na Grande Guerra e a infâmia alemã. E diante desse contexto, a questão propõe: neste ano, comemora-se o centenário do início da Primeira Guerra Mundial. Lembrando que a prova de 2014, né? Então, 1914, o centenário do início da guerra. E tal como se pode depreender das manchetes do jornal à época, o envolvimento do Brasil no conflito foi resultado de uma série de circunstâncias. Nesse sentido, a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial, né? Nesse sentido, a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial, você vai marcar a questão que mais se adequa, então, como resultado, né, dessa participação. Letra A. Permitiu que o país tivesse assento na Convenção de Paz de Paris, em 1919, e, posteriormente, na Liga das Nações, ampliando a sua inserção no mercado internacional. Lembrando, né, antes de nós passarmos para a questão do contexto em que nós temos, então, a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Nós sabemos que, de início, o Brasil optou por se manter neutro, né? E a participação efetiva mesmo, né, de declarar a guerra, foi só a partir de abril de 1917. Porque aí nós temos a declaração, então, da guerra, né, do Brasil ao Império Alemão, porque também nós vamos ver alguns fatos que isso aconteceu. Porque quando a guerra foi deflagrada, o Brasil seguiu a decisão dos Estados Unidos de também manter a neutralidade na primeira fase do combate. E, nesse sentido, o que nós entendemos também? Que há uma relação de intercâmbio político e comercial entre o Brasil e a Alemanha. Aí dá, né, aí está uma das razões porque o Brasil, ele teve uma neutralidade, declarou neutralidade, porque ele não estava só focado, né, não estava só ligado à Inglaterra e Estados Unidos, ele tinha relações comerciais e políticas com a Alemanha. E uma das questões, né, importantes também que nos vai ajudar a responder essa questão é que o Brasil, depois da Guerra de Canudos, contestado, e todo o processo, né, de defasagem do exército que passou, o exército brasileiro, o Brasil enviou alguns, né, militares para estudar, né, como o exército alemão era organizado, porque ele era considerado preparado para a época. Então, o Brasil adquiriu armas, empresas, além da formação junto ao exército alemão. Mas, né, uma mudança repentina acontece em 1917, porque o que aconteceu? A Alemanha, né, ela mandou, né, afundou o navio brasileiro por nome Panará. E aí, diante disso, né, o Brasil decidiu, por pressões também populares, olha aí, a questão com o navio sendo afundado, a população passou também a pressionar para o Brasil se posicionar na guerra. E, com isso, então, o Brasil, né, declarou guerra à população, à Alemanha, se posicionando, então, nessa guerra contra a Alemanha e ao lado dos Estados Unidos e Inglaterra. Né? E isso também, com o final da guerra, o Brasil teve uma participação significativa, e é aí que vem também, né, para vocês verem a questão a resposta correta dessa questão. Olha aí, né, com a participação do Brasil na guerra, ele também foi convidado a participar da Conferência de Paz, né, após a guerra, né, realizada em Versalhes em 1919. Então, ali foi assinado o Tratado de Versalhes, né, que nós sabemos que tem consequências, né, colocando a Alemanha em situações humilhantes que acabam depois, entre outros fatores, deflagrando a Segunda Guerra Mundial.
E, além disso, também, o Brasil, por estar atuando, né, ao lado da Tríplice Entente, também ele participou da implantação da Liga das Nações, que é, né, antecessora da ONU, da Organização das Nações Unidas. Então, de cara aí, né, nós temos a resposta que vai, né, se enquadrar. Então, olha aí a letra A. Né, essa participação do Brasil na Primeira Guerra permitiu que o país tivesse assento na Convenção de Paz de Paris? Sim, né? Ele teve. Posteriormente, na Liga das Nações, ampliando a sua inserção no plano internacional? Sim, né, com essa, né, quebra da neutralidade da participação do Brasil na guerra, em 1917, ele alcança esses espaços, então. Então, de início, então, nós já temos a resposta correta da questão, que é a letra A, que traz, então, essa projeção do Brasil no plano internacional. E o que faz descartar, então, a letra B, C, D e E? A B diz assim: foi importante no patrulhamento do Atlântico Sul, uma vez que, a partir do início do conflito, os navios do país eram constantemente atacados pela Alemanha. Olha aí, o final dela. Os navios do país eram constantemente atacados pela Alemanha. Isso não é verdadeiro, porque só foi atacado em 1917. Então, isso já descarta essa assertiva. Na letra C, teve origem na decisão do presidente Venceslau Braz, que desconsiderou a opinião pública favorável à neutralidade do país e declarou guerra à Alemanha em 1917. Nessa assertiva, o que faz ela ser considerada errada é que o presidente era Venceslau Braz mesmo, mas ele foi considerar. Olha aí para vocês verem. Assim, ele fez, no caso, assim, ele fez por pressões, né, da população, que ele declarou também guerra à Alemanha. Então, nesse sentido, essa questão também, nessa assertiva, ela é considerada errada nesse sentido, porque ele foi ouvir, né, também as pressões da população para a questão da declaração de guerra à Alemanha. Obrigou o país a promover uma reforma no exército, que depois da Guerra do Paraguai tinha sido adequado ao modelo francês, o qual se mostrava defasado em 1914. Como eu disse para vocês, a linha, né, das estratégias da formação do exército, após a Guerra de Canudos e de Contestado no Brasil, ele não segue o modelo francês, e sim alemão. Tá vendo? Então, não é modelo francês, e sim alemão. Inclusive, militares indo para a Alemanha para estudar, né, a forma de organização do exército. E, nesse sentido, então, ela é considerada errada. E a letra E explica-se pela posição importante que o país ocupava na América do Sul como representante dos interesses da Tríplice Entente? Não, porque, na verdade, a neutralidade do Brasil já é por isso, porque ele mantinha relações com a Alemanha, que também não era da Tríplice Entente, ao contrário, né? Ela era contrária. Então, também por isso que ele ficou neutro durante todo esse período. Aí essa assertiva ela é considerada errada. Sendo, então, que a que mais corresponde, então, à atuação, né, e à participação do Brasil durante a Primeira Guerra Mundial é essa ascensão, né, no plano internacional por meio da participação na guerra, né, e também na Convenção de Paris e também na Liga das Nações, que vai dar origem à ONU. E no mais, então, são essas as minhas contribuições. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem colocar, fiquem à vontade. Daniela, obrigado. Excelente contribuição, muito, muito bom. Mais uma vez, aprendendo aqui com vocês, né? Um tema que faz bastante tempo que eu não lido com essa discussão. E muito, muito, muito satisfeito. Obrigado mesmo, tá? Pessoal, dentre vocês, alunos, tem alguma dúvida, alguma questão, alguma colocação para a professora Damiana ou para a professora Poliene? Acho que não, né? Poliene, Damiana, obrigado mais uma vez, tá? Aos alunos, eu vou deixar aqui no chat novamente o link para o certificado para inscrição e certificado do dia de hoje, tá bom?
está aqui no chat, para quem ainda não tinha tido acesso. Poliene, Damiana, vocês querem comentar mais alguma coisa? Eu só quero agradecer mais uma vez, né, a Damiana por ter topado essa empreitada comigo, né, ter feito esse excelente trabalho de discutir as questões da prova de 2014, né, foi tudo muito em cima da hora, mas a gente conseguiu, né, Damiana, apesar das nossas dificuldades pessoais nesse momento, né, eu agradeço muito, muito, muito mesmo, e como você mesma disse, estamos juntas, né, uma para ajudar a outra, sempre que necessário. E agradecer ao Robson mais uma vez, a Júlia, né, que tem se empenhado na realização desse seminário, e pedir aos alunos para que eles efetivamente se dediquem, né, estudem, se preparem para fazer a prova e se esforcem, né, para extrair desse momento um resultado muito positivo, né? Como eu já disse no início, é importante para vocês, mas é de suma importância para o nosso curso em nível de avaliação. Tá bom? Obrigada, e é isso que eu tenho para dizer, né? Obrigado, Poliene. Desculpa, Rob. Não, por favor, eu ia passar a palavra para você mesmo. Te atropelando, né, Robson? Muito obrigada, Poliene, pela oportunidade. É sempre muito bom ouvi-la, né, e relembrando das aulas excelentes de Brasil, né, que sempre a Poliene trouxe, e durante o mestrado também, ao Robson, à Júlia, a todos os professores, né, do curso de História, nas diferentes unidades, e a todos os alunos, né, especialmente os que estarão fazendo o ENAD, né, esse ano. E nós agradecemos pelo empenho, né, e nós sabemos e estamos na torcida pelo resultado positivo para o nosso fortalecimento, enquanto, né, acadêmicos, enquanto professores e também enquanto licenciados, né, em História. Obrigado, Damiana. Pessoal, assim a gente encerra a nossa primeira semana do Seminário Interno de História e Temas Transversais da UEG. Foi uma excelente semana, tivemos um público muito bom, de manhã um pouco mais modesto, mas previsível, né? E à noite já um público bem mais robusto, mas somando todos um excelente público, com comentários lá no YouTube, inclusive, com questões. Muito bom a participação de vocês, agradeço às professoras novamente, agradeço aos alunos, a vocês que depois vão estar assistindo a gravação do vídeo, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só entrar em contato com a gente. Obrigado mais uma vez, bom final de semana para vocês todos, descansem e até semana que vem. Um abraço, tchau, tchau.